Olá, estudante. Tudo bem com você? Espero que esteja aí cada vez mais se dedicando aos estudos, né, o preparatório para o Enem. Meu nome é Rodrigo, sou professor de Geografia e vou trazer aí mais uma temática importantíssima que sempre cai na prova do Enem. Vamos falar um pouco hoje sobre o mundo rural brasileiro. Na aula passada, né, falamos sobre nós fizemos essa diferenciação entre o mundo rural nos países desenvolvidos e depois falamos um pouco do mundo rural nos países subdesenvolvidos. Agora nós vamos falar exclusivamente desse mundo rural brasileiro, esse espaço em transformação, mas ao mesmo tempo um espaço de contraste, um espaço de lutas, um espaço de conflitos, né? Por causa em relação a essa questão da terra, do uso, da propriedade, da modernização, que cada vez mais chega no espaço rural brasileiro. Então, para a nossa aula de hoje, o que eu vou trazer para vocês aqui? O que nós vamos entender um pouco desse mundo rural brasileiro? É muita coisa, é muita informação, ou seja, é muita coisa para ser dita, mas eu vou tentar de forma bem condensada, bem objetiva, tá? Falar um pouco dessa evolução desse processo, desse espaço, ou seja, desse dinamismo desse espaço rural brasileiro, ok? Então vamos entender que a evolução da agricultura foi diretamente acompanhada da transformação do espaço geográfico, né? E das técnicas que compõem as atividades humanas, ou seja, a gente conhece que o nosso território brasileiro está em constante transformação, tanto no espaço urbano, como também nesse espaço rural. E é aí que nós vamos entender um pouco como é que isso funciona, né? Olha só, verificar que o processo de modernização agrícola, ou seja, iniciado na segunda metade do século XX, é um marco histórico que explica o atual contexto do espaço agrário brasileiro. Vocês já conhecem, né? Já foi falado muitas vezes dessa questão da Revolução Industrial que tivemos início lá na Europa e chegou de forma tardia nos países subdesenvolvidos, inclusive o Brasil foi contemplado com esse processo de industrialização. E automaticamente, após chegar esse processo industrial no espaço urbano das cidades, essa integração com o espaço rural fez com que boa parte dessa industrialização também chegasse nesse espaço aí em crescimento. E aí, então, você juntou um espaço que até então estava em processo de transformação e com essa modernização, aí se tornou um espaço cada vez mais em crescimento, né? Olha só, aqui eu trouxe algumas imagens de como seria o destaque desse espaço rural brasileiro. Porque, diferentemente dos países desenvolvidos, os países mais ricos, você tem um processo de modernização da agricultura muito mais intensa, né? Só que a gente aqui no nosso território, pela essa imensa extensão territorial do nosso país, você vai ter diferenças de agriculturas, né? Diferenças de técnicas, de mão de obra que a gente utiliza, né, no espaço rural brasileiro. Então você tem uma agricultura aí muito mais familiar, de subsistência, aí você tem outra agricultura de grande produção, no caso grande maquinário ali utilizado. Aqui você também tem outro tipo de agricultura mais familiar, ou seja, você tem essa diversidade dentro desse espaço rural brasileiro, né? Então você vai encontrar esses tipos de agricultura, algo muito comum ainda, justamente por causa desse processo ainda de transformação, por termos uma industrialização ainda muito recente ainda, né? Então ainda você tem esse tipo de agricultura, você tem esses tipos de pessoas que lutam para produzir, essas pessoas que lutam por terras, ou seja, elas querem essa igualdade, porque infelizmente muitos países subdesenvolvidos, no caso o Brasil também, que é um país aí em desenvolvimento, temos esses conflitos pela terra, justamente porque boa parte dessa população camponesa foi expulsa, justamente por essa questão aí da mecanização e, claro, das grandes propriedades de terra, né, os latifúndios, né? Vamos entender um pouco como é que funciona isso, né? Lá, ao longo da história brasileira, a fronteira agrícola já passou por diversos estágios. Olha só, depois da ocupação da Mata Atlântica, ela disseminou-se no sul do país.
e mais recentemente ocupou toda a região correspondente ao Cerrado brasileiro. Atualmente, ela encontra-se em ampla expansão em direção à floresta amazônica. Então, lá desde o período brasileiro, colonial, a gente já tem a ocupação desse espaço. Então, você tem ali a Mata Atlântica, como a floresta que até então atrapalhava, vamos dizer assim, o crescimento econômico, né? Os ciclos, chamados ciclos econômicos brasileiros ali. E aí, o início lá da época da colonização, você desmatou boa parte dessa floresta, né? Ou seja, infelizmente hoje resta muito pouco dessa floresta originária do Brasil. Perfeito? Depois, o sul do Brasil tornou-se aí o grande fluxo desse produtor de crescimento tanto da pecuária quanto da agricultura, tá? E agora, mais recentemente, o Cerrado aí com grandes produções de grandes monoculturas, de grandes áreas, extensões de latifúndios vai ocupando essas áreas e automaticamente a floresta amazônica torna-se o alvo aí de desmatamento e queimada para justamente ampliar essas áreas por causa do mercado internacional, mercado externo, que exige cada vez mais produção, mais lucro e necessita mais dessas áreas, dessas grandes áreas de ocupação aí para produzir cada vez mais. Perfeito? Olha só, foram as inovações tecnológicas ocorridas a partir da década de 70, né, as responsáveis por modificar o campo brasileiro. Lá, a mecanização, o uso de fertilizantes químicos, né, a biotecnologia são algumas das principais características da modernização das atividades agropecuárias. Então, novamente frisando, o período da Revolução Industrial trouxe essa revolução para o campo. Ou seja, é uma nova forma, é um novo campo, é um novo rural brasileiro. Então, sai um pouco daquela atividade mais rudimentar, né? Uma técnica rudimentar, ela sai um pouco de cena e entra essa atividade cada vez mais da ciência, da tecnologia, da modernização, ou seja, você tem ali as questões do uso do solo, principalmente o solo do cerrado, que é um solo que tem muito pouco nutriente, então você vai ter ali a ciência como uma ajuda para poder enriquecer esse solo para a produção, né? Porque a gente conhece que o solo do cerrado é um solo muito rico em alumínio, e isso não ajuda muito na agricultura, então precisou ali te utilizar de técnicas, né, mais avançadas, de insumos, entre outras questões, para poder essa área tornar-se agricultável. Por isso, hoje a região do Cerrado brasileiro é uma região aí muito cobiçada, né, pela questão da agricultura e pela questão das importações, né, dos produtos agrícolas aí para o mercado internacional, né? A agricultura ficou menos dependente dos ciclos naturais, ou seja, expandiu a área cultivada e experimentou um aumento na produtividade. Então, justamente por esse avanço tecnológico, o avanço da ciência no campo, ou seja, as mudanças climáticas hoje já não alteram tanto essa produção agrícola, né, essas grandes produções no nosso território, ok? Porém, a gente sabe que todo processo de evolução, todo processo de modernização, muitas vezes pode trazer algumas consequências. E aqui eu listei algumas delas, dessa mecanização. Ou seja, o que ela trouxe de positivo, mas ao mesmo tempo o que ela trouxe de negativo em relação a essa mecanização do campo. Primeiro, claro, aumento da produtividade, que esse é o principal objetivo dessas áreas agricultáveis, né? Grande produção pela exigência do mercado internacional. Então a gente tem aí muitos países que compram muitos produtos nossos aqui, né? Então você vai ter essa produção em massa, em grande escala. Então por isso que precisa dessa mecanização, né? Ou seja, uma máquina ali, ela vai substituir várias pessoas ali, no sentido, tem máquinas que muitas vezes são controladas dentro de cabines, até a distância, ou seja, justamente para essa produção em massa, essa grande quantidade, né? Outra consequência, você tem a grande produtividade e se o mercado externo exige, você vai ter o aumento das exportações. Então, uma parcela significativa daquilo que a gente produz vai para fora, tá? Então, você tem uma compra muito grande de produtos nossos que vai para o exterior, né? Porém, nós temos a intensificação do êxodo rural. O que significa isso?
Se automaticamente você não tem um trabalhador qualificado, se o trabalhador perde aquela área que ele tem de pequena produção, aquela coisa familiar, né, aquela terra na qual ele produz, ou seja, que agrega a esse latifúndio, automaticamente vai ter uma intensificação do êxodo rural. Essa migração, né, essa população vai sair do campo, porque lá automaticamente ela vai precisar de sobreviver, ela vai precisar de procurar um novo lugar para poder continuar a sua vida, e automaticamente as cidades vão tornar aí um espaço desses conflitos, né, justamente dessa segregação, né, essa população que sai do campo em direção à cidade, ok? E também a outra questão muito comentada é chamada expansão da fronteira agrícola. O que seria essa expansão da fronteira agrícola? Ou seja, procurar mais espaço, expandir cada vez mais. E aí hoje a gente vê que o cerrado e os biomas do cerrado e da floresta amazônica são os biomas aí que são mais prejudicados em relação a queimadas, desmatamento, justamente por essa expansão, pela exigência. Cada vez cresce, o lucro aumenta cada vez mais e exige aí que você tenha maior número de quantidade de terras para poder produzir, ok? Aqui no Brasil nós temos vários tipos de sistemas agrícolas aplicados no campo, né? Um deles é o sistema chamado sistema extensivo. O que significa esse sistema extensivo de produção? É caracterizado por pouco capital, pouca tecnologia, técnicas agrícolas mais rudimentares e mão de obra reduzida. Tá? Então aqui, esse tipo de agricultura ela não visa o mercado externo, né? No caso o mercado internacional. Ela visa mais um mercado local, ou seja, a produção mais familiar, ou seja, mais de subsistência, então ela visa aquela produção mais local, perfeito? Já a chamada, o sistema de plantation aqui que nós temos, que é o latifúndio monocultor, né, que é dedicado à produção de gêneros primários e voltado ao mercado externo, aí já visa mais o mercado internacional. É o que a gente tem muito hoje aqui no Brasil. Ou seja, esse tipo de gênero, quer dizer, onde você tem uma exigência do mercado, você vai ter uma grande produção, né, agricultura desse tipo de atividade. Então é essa que é a mais forte no nosso território, né? E você também tem um sistema intensivo, claro, não podemos deixar de destacá-lo, né, que emprega capitais, mecanização e mão de obra mais qualificada. Em contraste, né, ao sistema extensivo, é caracterizado por capitalização e por um alto índice de produtividade. A gente observa que algumas cidades, por exemplo, do interior, aí, né, principalmente de Mato Grosso do Sul, Goiás, onde são as cidades aí contempladas com esse tipo de agricultura mais intensiva, você já começa a especializar essa mão de obra. O que significa isso? No caso, igual eu coloquei, né? Essa mão de obra mais qualificada, ela vai exigir que essa pessoa entenda desse processo de transformação do campo. Ou seja, uma pessoa que vai ter um curso técnico em determinada área que precisa, uma graduação, uma pós-graduação, ou seja, já existem, né, universidades, já existem institutos federais que eles já empregam esse tipo de cursos, né, que já tem esse tipo de curso lá, que oferece para poder qualificar essa mão de obra, justamente para trabalhar com esse tipo de atividade, ou seja, para trabalhar com essa tecnologia mais avançada do campo, lidar com a biotecnologia, lidar com o maquinário, lidar com a terra, ou seja, já fazer esse processo já para você conhecer cada vez mais. Então, é uma exigência. Então, muitas cidades até cresceram e desenvolveram em torno desse tipo de agricultura, né, desse tipo de mão de obra, desse tipo de qualificação desse trabalhador para ele saber lidar com a terra e, claro, com esse processo de capitalização e com esse novo maquinário cada vez mais moderno que vai chegando no campo rural brasileiro, ok? Temos também a agricultura familiar, importantíssima hoje, né, que apresenta áreas de cultivo menores, ok? Em pequenas e médias propriedades, com trabalho e administração das terras nas mãos de famílias proprietárias, tá? A agricultura familiar é responsável pelo fornecimento de boa parte dos alimentos do mercado interno. Por exemplo, vamos pegar um exemplo hoje para você ter uma noção, né? A Serra Gaúcha, por exemplo, né? A região ali sul do Brasil, a produção de vinho,
né, ali. Ou seja, boa parte dessa produção é de famílias, são famílias proprietárias. Então, produz essa grande quantidade ali, né, do mercado interno de vinhos originários do sul do Brasil. Ou seja, boa parte dessa produção fica para o mercado interno e quem é proprietário é a família, ok? E o que surge disso, né, dessa inovação da tecnologia? A gente surge chamado agronegócio. O que seria o agronegócio, né? É um dos principais setores da economia brasileira, integrando práticas urbanas e rurais. Por isso que chama aí o chamado agronegócio, né? Ou seja, essa ligação, né, essa coisa entre um espaço e o outro, né? Eles vão interagir aí, no caso, nós não vamos ter aquele espaço mais separado, como a gente conhecia, o espaço rural de um lado, o espaço urbano do outro. Hoje não, hoje eles se integram, estão mais juntos, cada vez mais próximos, um mais dependente do outro, ok? Ah lá, ó, e quando surgiu, né, justamente sempre pela Revolução Verde, década de 70, quando a gente fala do agronegócio, né, é o chamado agrobusiness, né? Ah lá, envolve uma inter-relação entre os três setores, o primário, que é a agropecuária, o secundário, que é a indústria de tecnologia que transforma essa matéria-prima, e o terciário, que é o transporte, a comercialização. Olha só, cada vez esses espaços, esses setores estão cada vez mais interligados, então você não tem uma separação mais entre o que é espaço rural e o que é espaço urbano. O setor em peso político e financeiro no contexto nacional tem uma força muito grande hoje no mercado, né, nosso internacional e nosso internamente brasileiro, tá? E o agronegócio integra os estudos científicos relacionados, ok, com o campo, a biotecnologia e até as questões climáticas também, para poder conhecer essa questão do espaço ali que está sendo produzido para não ser prejudicado por qualquer mudança que seja, né? Aqui uma imagem sobre essa tecnologia do agronegócio, né? Então tem um destaque dessa imagem, grande produção de plantação de soja lá no estado de Mato Grosso. Reparem para você ver a quantidade de maquinários que você tem, justamente pela essa demanda do mercado internacional. Então você tem ali alta produção em relação a isso, né? E o que seria o espaço rural no Enem, né? O que seria cobrado para o Enem em relação ao espaço rural? Porque a gente tem muitas informações, muita coisa para ser dita, né? Mas a gente precisa ser bem objetivo. Então, para você que está no preparatório, aqui eu vou deixar algumas dicas do que você pode estudar para poder agregar os seus estudos, para você, o seu preparatório, para você sair muito bem nessa parte de espaço rural na prova do Enem. Olha só, nós temos aqui o antagonismo entre o espaço urbano e o rural, né, nesse processo até eles se integrarem, né? Primeiro você vai estudar essa diferenciação entre um e outro, depois essa integração entre eles. Outra questão importantíssima, política da reforma agrária, isso também é questão cobrada para você no Enem da prova, essa questão da reforma agrária, tá? Concentração fundiária no Brasil, os agrossistemas, agricultura intensiva e meio ambiente e a importância da agricultura, né, no caso da agropecuária brasileira. Então, isso aqui são algumas dicas que eu estou deixando para vocês complementarem os estudos em relação ao espaço rural, tanto o espaço rural internacional quanto o espaço rural brasileiro. Então, são temáticas aí que vocês podem agregar cada vez mais para os seus estudos em relação a isso. Perfeito? E para a gente já ir finalizando, fechando o tema, né? O mundo rural brasileiro apresenta enorme diversidade e complexidade, como a gente sempre frisou aqui, desse espaço em transformação, né? Ainda existe muito atraso no meio rural, a gente ainda vivencia a questão de violência, relações de trabalho de extrema exploração, a gente ainda tem essa problemática que ainda precisa de políticas públicas para serem resolvidas aí, né? Também temos inovações, né, das atividades, dos aspectos sociais, a tecnológico, a questão do agronegócio, também muito frisada em relação a esse desenvolvimento do campo. E também, claro, infelizmente, uma desigualdade social no campo, que aí nós temos lá a questão da política de reforma agrária, que é uma luta aí das pessoas para poderem buscar, né, diminuir essa concentração de renda e de terra. Ok? Então, a gente finaliza por aqui, espero ter contribuído aí para os seus estudos e nos vemos na próxima aula.